Tudo bom, gente? Oi, prof, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com vocês? Como vocês estão no dia de hoje? Um calorzão desse. Boa tarde, todo mundo, gente. Bom, acho que o pessoal está entrando, né? Boa tarde, todo mundo do chat. E aí, a Aleph e Olaf, vocês estão bom? E aí, gente, quem adivinha do que vai ser a aula hoje, hein? Quem que adivinha, hein, galera? Vocês podem ligar o microfone para falar comigo que eu sou carente, hein? Pelo amor de Deus. Uhul, obrigada. Oi, Rafa, obrigada. Candomblé. Ai, candomblé. Poderia, mas não é. Vai, deixa eu avisar o pessoal que a gente chegou. Chegamos. Bora. Tem fantasia. Calma aí, gente. Bom, gente, é isso. Eu acho que o pessoal está entrando, né? A gente pode ir dando início aqui. Eu acho que antes de mais nada. Calma aí, só um minutinho, gente. Eu mandei lá no grupo. Tinha mais gente nas aulas anteriores? Ou vocês acham que eu já vou começando? Tá. Se eu não me engano, tinha essa média mesmo. Era essa média, né? Olha, a gente começa com uns 500, mas é normal, né, gente? Bom, então vou começar. Agradeço todo mundo que está aqui. Eu acho que antes de tudo, gente, antes de eu mostrar o que eu realmente quero mostrar para vocês, eu quero dar uma voltada rapidinho lá no nosso slide de Egito, Mesopotâmia, das civilizações antigas. Vocês ficaram com muita dúvida, galera? Pode ser sincero comigo, foi muito difícil a aula? Como que foi? Vocês conseguiram entender? Podem falar comigo, gente, por favor, fala comigo. Eu, particularmente, tá tranquila até agora, entendi. Ana, beleza. Eu fiquei um pouco preocupada se vocês estavam entendendo, se não. Mas, de qualquer forma... tá, beleza. Fechou. Bom, eu deixei o slide lá para vocês, tá? E eu sei que... Oi, Bleica! E eu sei que, enfim, eu aviso que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo, beleza? Eu acho que é importante a gente lembrar que as civilizações antigas, a história pré-literária, que a gente chama, eu ainda vou dar uma aula para vocês junto com o Gui, o professor de biologia. A gente vai falar sobre os processos migratórios dos seres humanos, lá na história pré-literária, que a gente conhece como pré-história. A gente vai contar para vocês como que foi a evolução do ser humano até chegar no Homo sapiens sapiens, e depois como que esses seres humanos chegaram até o nosso continente, né? Aqui a América, como eles chegaram até aqui. Porque às vezes fica um pouco confuso, a gente sabe que eles surgiram ali na África, né? Se espalharam pela Ásia, pela Europa, mas dica, pelo amor de Deus, como que o ser humano chegou até a América? Ele já nasceu na América? Então a gente vai falar sobre isso numa aula, eu acho que vai cair na quinta-feira, mas daqui 2 semanas. E daí a gente vai tirando as dúvidas também. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? E hoje a aula, então, vai ser sobre Grécia. A gente finalizou... Calma aí, deixa eu compartilhar aqui. A gente finalizou, basicamente, as civilizações antigas, o modo de produção asiático. É bom a gente lembrar que o modo de produção asiático, então, ele é referência, a gente diz, sobre as primeiras civilizações,
tá? Primeiras civilizações, Egito, Mesopotâmia, Pérsia, Fenícia, tá? São os primeiros povos a surgirem como sociedade, tá? Após o período da pré-história. Os primeiros povos a se formarem, a se sedentarizarem nos locais, tá? É importante que a gente veja que a gente estava falando disso daqui, ó. Esse slide está lá na pastinha de vocês. Cadê? Aqui. A gente estava falando disso. Tá todo mundo vendo, gente? Eu não estou vendo mais vocês. Vocês podem só me avisar, ligar o microfone? A professora está convidando. Tá? Ó, então, isso daqui foi o que a gente estava conversando na semana retrasada. A gente falou sobre a crescente fértil, a gente falou sobre o desenvolvimento do ser humano, o crescimento das sociedades nessas regiões aqui, tá? Deixa eu apontar. Nessa região aqui da crescente fértil, que pega o Egito, a Mesopotâmia, onde foi possível desenvolver uma civilização principalmente por conta desses rios que a gente vê, o Rio Nilo, o Tigre e Eufrates. Não à toa a gente chama essas primeiras civilizações de civilizações hidráulicas, porque elas dependem muito, toda civilização vai depender do uso da água, obviamente, mas a formação dela dependeu da água, ela só foi possível se formar, só foi possível crescer porque eles se estabeleceram à beira desses rios e, posteriormente, com o aumento demográfico, né, com o aumento populacional, eles foram ocupando as terras mais áridas, parte do deserto e etc., e eles precisaram, então, descobrir, inventar um sistema de canalização, um sistema onde eu transportasse a água desse rio Nilo e ele chegasse em terras distantes, né, para regar a agricultura, para que eu conseguisse consumir essa água, para que eu conseguisse cuidar dos animais, tá? Então, é por isso que a gente chama de civilizações hidráulicas. Então, lembrando que na aula passada a gente falou, então, dessa região, a gente falou mais do continente africano, tá? E do continente, parte ali do continente asiático, tá? Egito fica no continente africano, e a Ásia, que a Mesopotâmia, fica no continente asiático, tá? Então, a gente estava falando dessa localização. Hoje, só para vocês verem aqui, né, para vocês se localizarem melhor, e hoje a gente vai falar de uma outra civilização que também foi se desenvolvendo ao passar, ao passar do tempo, tá? Então, hoje, a gente vai falar sobre Grécia, o mundo grego. Eu, particularmente, adoro. A gente está entrando, então, em civilizações clássicas. Ainda é o período antigo, tá? Mas agora não é mais sociedades hidráulicas, não é mais civilizações antigas. A gente não vai chamar de asiáticos. A gente vai falar de civilização clássica, que vai abranger tanto Grécia quanto Roma. O nosso primeiro assunto aqui, então, vai ser Grécia. Eu não vou terminar hoje para não ficar muito conteúdo para vocês. E daqui 2 semanas a gente talvez finalize Grécia e comece Roma. É um assunto um pouco denso, já aviso, mas a gente vai com calma, bem gostosinho, porque é bem legal, tá? Então, para vocês saberem, hoje eu vim eu quase nem precisei vir fantasiada, né, gente? Deusa grega, esse tipo... brincadeira, Afrodite, né? Esse tipo de coisa, assim. Mas eu resolvi vir fantasiada para vocês como uma pessoa que usa uma toga, tá? O meu galinho de jabuticabeira, porque a arruda tá aqui, mas é muito pequenininho. E eu resolvi escrever aqui para vocês uma palavra. Se alguém entender a fantasia no final da aula, vocês me falam, tá? Se alguém entendeu? Alguém tá falando alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Peraí, que palavra que tá escrito? Que eu não consigo ver. Eu não sei se eu escrevi direito, dá pra ver? A minha testa já é grande, né? Que? E aí? Qual que é o enigma de hoje? Não sei, você tá... Beijo grego. Beijo grego, gente. Para quem não sabe, eu aconselho não pesquisar. Mas, enfim, eu estou de uma deusa grega com um beijo grego na testa.
que é o tamanho de uma louça. Essa aula está sendo gravada, Ai, gente, me perdoa, mas enfim, né, gente, é isso. É uma banda de rock chamada Kiss. Não sei se vocês conhecem. Também tem como falar do iogurte grego. Se eu pudesse, eu viria de iogurte grego também, tanto faz, né? Mas é isso, né? O beijo grego, ele faz parte da Grécia. A louca, né? Até parece que eu tô falando grego aqui, né, galera? Enfim, bora para nossa para nossa aula, então. Gente, essa imagem é maravilhosa, né? Vamos lá. Alguém já ouviu falar da Grécia? O que você... obviamente, né? Eu acho que a maioria já ouviu falar da Grécia. Mas o que vocês lembram quando a gente fala Grécia? O que vocês lembram quando vocês estudaram? Fala comigo, fala no chat, fala aqui, eu não vou conseguir. Filosofia. Vocês já tiveram aula de filosofia com a Thaís? Sim. Tá, ótimo, isso vai ser muito bom. O que mais? O que vocês lembram quando a gente fala de Grécia? Da mitologia. Mitologia grega. Alguém falou? Quem mais falou? Falei Aristóteles. Aristóteles, né? A filosofia, a mitologia grega. Localização. Vocês sabem mais ou menos onde fica a Grécia? Dica, fica na Europa. Boa! Fica na Europa, de uma certa forma, no continente europeu ali, né? O que mais? A Grécia, galera, quando a gente fala de Grécia, a gente está óbvio, quando a gente fala de civilizações asiáticas também, né? Porque a Grécia nada mais, a gente já vai entender isso, mas nada mais foi do que um processo que eles aprenderam muito com os antigos e eles continuaram seguindo, né? A história é lenta e gradual. Hoje, a nossa civilização ocidental, ela carrega muito, né, da cultura que um dia foi grega, da cultura romana, né, tipo, ela é um avanço disso, né, ela foi sendo desenvolvida a partir disso. Então, assim, tem uma coisa que nós, hoje, 2021, século 21, nós temos, que a gente pegou lá da Grécia. O que foi? Pera, você está falando do Brasil em si? Não, estou falando do mundo, de uma certa forma, com exceção de algum país ou outro. A formação das cidades e estados? Legal, formação das cidades e estados. Política. O que tinha na política? Como? Do voto. Aquele poder que vem do A demônio. democracia? Isso, o poder que vem do demônio, né? Demônio, cracia. Brincadeira, gente. Demo é povo, tá? Mas a gente pode falar também o poder que vem do demônio, democracia. Mas, enfim, a democracia, galera. A democracia que surge na Grécia, especificamente... Nossa, meu WhatsApp eu acho que tá... deixa eu tirar meu WhatsApp, porque senão ele vai ficar apitando. Principalmente, 132 mensagens, ai meu Deus, principalmente da democracia ateniense, porque a democracia vai surgir na cidade-estado chamada Atenas, mas a gente vai entender isso, tá? Aqui é uma imagem de Atenas, tá? A gente chama essa construção maravilhosa, megalomaníaca, astronômica, é a Acrópole, tá? O Paternon, tá? A gente já vai entender isso. Isso daqui é um ponto turístico muito conhecido em Atenas, tá? A imagem dela à noite, claro que no meu computador ele ficou horrível, né? Mas, né, olha isso, né? Estamos falando de ruínas, mas também de uma certa preservação dessas ruínas, né? Há 2.000 anos atrás, tá? Então, só lembrando, só voltando um pouquinho, a gente falou na aula anterior sobre os modos de produção. O que eu falei para vocês do modo de produção? Nessa visão que a gente está tentando construir, o modo de produção, ele vai pegar uma infraestrutura, ou seja, uma infraestrutura principal, que é a economia. Através da economia, a gente vai conseguir visualizar uma superestrutura, ou seja, a sociedade em si, a cultura, a religião, como era o comportamento daqueles povos que viviam naquele período. Então, eu pego
como um ponto de vista a economia, a infraestrutura, para eu entender como era a formação social, cultural, política daquela sociedade, tá? Então, se a gente está falando de modos de produção, de infraestrutura e de economia, a gente estava falando de um modo de produção asiático, até na aula passada, né? Eu falei para vocês, civilizações hidráulicas, agricultura, tinha escravos naquele período? Tinha, mas eram escravos de guerra. Os escravos, os escravizados, na verdade, eles não eram a principal forma de desenvolvimento econômico daquela sociedade, tá? Os escravizados, eles poderiam ser a base ali da sociedade, mas eles não eram muitos, porque tinha momentos de guerra, onde eles pegavam os escravizados de guerra, né? Quem sobrevivia à guerra que foi conquistado virava escravo, só que não era uma coisa assim, tipo, preciso de escravizados para construir minha sociedade, não. E a gente viu isso, né? A gente viu que as construções, o desenvolvimento da sociedade era feito pelos servos, pelos funcionários do Estado, seja os egípcios, os mesopotâmios, tá? Tá, a gente já tem essa influência no período asiático ali, né? Nas civilizações asiáticas. Quando a gente chega no período clássico, ou seja, Grécia e Roma, a gente vai começar a ver essa transição aqui, ó, acontecendo. Ou seja, o modo de produção escravista, que é o que a gente vai começar a ver agora, ele tem influências lá atrás das civilizações antigas, tá? Ele vai continuar tendo a agricultura como uma base de subsistência, né, de sobrevivência, só que ao invés da agricultura ao invés de ser exatamente a agricultura que desenvolve a economia, a gente vai começar a ver a escravização desenvolvendo a economia. Olha que doido. Quando a gente chegar em Roma, nas próximas aulas, a gente vai ver que praticamente a maior parte da população era de escravizados, beleza? De tantos escravizados que existia. Tá? Então, a gente está falando desse período aqui de modo de produção escravista. A base é na escravidão. Então, vamos lá. Eu quero localizar vocês primeiro para a gente saber aonde a gente está pisando, onde a gente está indo, tá? Se eu estiver falando muito rápido, por favor, gente, vocês me parem. Mapa da Grécia Antiga, então. Quando a gente fala Grécia Antiga, a gente está falando de uma configuração diferente da configuração que a gente tem hoje, tá? Um pouco diferente da configuração que tem hoje. Mas, basicamente, essa é a região da Península Balcânica, dos Balcãs. Prestem atenção nessa localização, nessa Península Balcânica, nessa região dos Balcãs, porque daqui em 2023, quando a gente estiver em Primeira Guerra Mundial, porque eu vou atrasar toda a matéria, quando a gente estiver em Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver que alguns conflitos, né, um dos estopins para a Primeira Guerra vai surgir nessa região dos Balcãs também. Olha que legal, olha que interessante, né? Quase, tipo, 1.800 anos depois, tá? 2.000 anos depois. Então, essa é a região da Grécia, tá? A gente consegue ver aqui a região da Ática, onde ficava Atenas, o Peloponeso, onde ficava Esparta. Aqui embaixo, deixa eu coisar. Sai daí. Aqui embaixo, Creta. Vocês conseguem ver que essa região ela é banhada por alguns mares, né? Principalmente o Mediterrâneo, vai ser banhada pelo Mar Egeu, o Mar de Creta, o Mar Jônico, tá? Ou o Mar Negro, tal. Aqui eu estou mostrando para vocês, deixa eu só, cadê? Só para localizar vocês, a gente está falando dessa região aqui, tá? Isso daqui é a Europa, caso vocês não tenham se localizado ainda, aqui é a Europa, tá? Aqui fica a África, o continente africano, e aqui fica a Ásia, tá? Semana retrasada a gente estava falando dessa região, e agora a gente está falando dessa região em vermelho aqui, tá bom? Então, só para vocês saberem, essa Península Balcânica é aqui em vermelho, que é o que eu estou mostrando agora, tá? Aqui é um mapa de relevo, ou seja, é um mapa que está mostrando como que a região é, se ela é montanhosa, se ela tem planícies, né, vales, onde que os mares recortam essa região. Então, já deu para a gente perceber uma coisa em comum aqui, né? É uma região
muito montanhosa. Quando vocês veem bem marronzinho, assim, branco marronzinho, é porque são as montanhas, né? Porque são as montanhas. O que vocês veem mais de amarelinho e verde é que são os vales, que são as regiões planícies, tá? Dá pra gente ver, então, que é uma região muito, muito montanhosa e recortada, né? Recortada pelo mar. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Tem gente tentando entrar de novo? Rafa? Gente. Oi? Eu não estou escutando. Eu tenho tentado entrar agora porque minha internet caiu. Mas sou eu que estou liberando agora ou não? Tá todo mundo liberado para entrar? Eu não precisei pedir permissão, só o enter lá e... Beleza, tranquilo. Eu acho que talvez acaba ficando liberado. Bom, vamos lá. Então, é uma região bem picotada, recortada pelos mares, tá? Aqui eu mostrei para vocês a região da Grécia que a gente está falando. E aqui eu quero falar um pouco sobre a localização. A gente está falando da Península Balcânica, litoral recortado e interior montanhoso e mares que cercam a região, Mar Jônio, Egeu, Creta e Mar Negro, como eu falei para vocês. Aqui, gente, retirei do site História Online, que inclusive super recomendo para vocês. A gente vai ver uma cronologia do mundo grego, tá? A gente sabe que o mundo grego, a gente divide ele historicamente em 5 períodos, tá? Gica, pelo amor de Deus, como que eu vou descobrir, como que eu vou lembrar disso no vestibular? Calma, o negócio é entender, não é decorar, tá? A gente tem 5 períodos que eles são classificados como período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. Vamos lá. Pré-homérico seria a formação do que a gente vai chamar de Grécia Antiga. Seria o início do início dessa civilização, tá? Pré-homérico, o que vem antes, tá? O período homérico, ele seria o começo, o desenvolvimento, né, do que a gente vai chamar de gênos. Primeiras civilizações, primeiras sociedades, tá? E, de alguma forma, um aprofundamento, um desenvolvimento dessas relações políticas, sociais e econômicas. A gente já vai entender, fiquem calmos, eu vou falar um por um para vocês. O período arcaico, o período da formação do que a gente vai chamar de cidades-estados, das polis. Nossa, Gica, mas cidade-estado, então, é uma coisa que a Grécia que inventou. Não. A gente já falou de cidades-estados na aula passada. A gente falou de cidades-estados, a gente falou dos fenícios, que como eles não tinham desenvolvimento da agricultura para comércio, eles saíram por o mar, né, numa política talassocrática, os fenícios eles tinham cidades autônomas, né, as cidades autônomas deles, cidades-estados. Então não é uma invenção grega, mas os gregos eles acabaram pegando dessa característica e desenvolveram mais ainda, tá? Então, o período arcaico vai ser sobre a formação do que era gênos, né, esses pequenos povoados, para a formação dessas cidades-estados. As principais que a gente destaca, que a gente estuda no vestibular, Atenas e Esparta, e é o que a gente vai estudar nessa aula, tá? Vocês já ouviram falar de Atenas e Esparta? Vocês lembram as principais diferenças que a gente estuda quando a gente fala Atenas e Esparta, galera? Pode ligar o microfone e falar comigo. Eu lembro, eu não sei se era Atenas, mas uma era mais focada na educação e a outra no exército. Legal, isso. Uma era mais focada, a gente pode especificar melhor. Uma era mais focada na política, tá bom? Na política, no desenvolvimento da política, que é onde surge... minha anteninha. É onde surge a democracia, tá? E Esparta era mais voltado para o militarismo. A gente vai entender isso. Mas boa.
Então, esse período arcaico, a formação dessas cidades-estados. Ai, Gica, mas só tinha essas? Não, tinham bem mais, tá? Mas para o vestibular, a gente foca nisso. Uma coisa para vocês anotarem aí no caderno de vocês, seja lá onde vocês estejam anotando, se estão, sei lá, bate na mente, assim. Quando aparecer no vestibular cidade-estado, gravem bem, quando aparecer no vestibular cidade-estado, e ele não der uma referência, a cidade-estado de Esparta, a cidade-estado de sei lá, de Tebas, não sei o quê, vocês vão usar como referencial Atenas. Sempre vai ser a cidade-estado de Atenas como referência. Se no vestibular não estiver falando outra cidade-estado, tá bom? Combinado? A base sempre vai ser ateniense. Então, caiu no vestibular, não especificou qual cidade-estado, usa Atenas como referência, beleza? Uhum. Beleza, gente. Então, bora lá. Do período arcaico, a gente caminha para o período clássico, onde acontecem as guerras. Ai, Gica, eu já sei. As guerras. Eu assisti 300 Esparta lá, o Xerxes, o Rodrigo Santoro. Ai, meu Deus do céu. Quem vê pensa, né, que eu ficaria assim. Mas, enfim. Bom, sim, 300 aconteceu. A Batalha de Termópilas aconteceu, não exatamente como no filme, tá? Mas a gente vai chegar nisso, a gente vai falar. Mas sim, é o período clássico onde acontecem as duas grandes guerras, né? As guerras médicas. Ai, meu Deus, a gente tá falando do Brasil, do SUS, a guerra dos médicos contra o Covid. Não, a gente tá falando da guerra medo-persa, os povos medo-persas, né? Por isso que chama guerras médicas. E depois, a guerra do Peloponeso, o suicídio grego, o declínio do mundo grego, onde a gente começa a ver a queda, né, dessa civilização, e daí a gente entra num período helenístico, ou seja, a dominação da Macedônia, dos povos macedônios, e a propagação da cultura grega por outras partes do mundo. Tá? A gente vai falando sobre isso calmamente. Então, vamos começar. Período pré-homérico, então. A gente está falando de um período, gente, que ele inicia aproximadamente no século 20 a.C., ou seja, 2000 a.C., né? Lembra que até o século 0 a gente vem contando de forma decrescente, tá bom? Então, esse período ele vai ser mais ou menos do século 20 ao século 12, tá? Essa península balcânica que eu estou falando para vocês, ela vai ser ocupada, né, por povos indo-europeus. O que são povos indo-europeus? Povos que viviam ali na região tanto da Ásia quanto da Europa, tá bom? Então, esses povos estão ali, estão chegando nessa região da península balcânica e se estabelecendo. Em 2000 a.C., a gente tem, então, a ocupação pelos aqueus, os povos aqueus. Em 1700, a gente tem a chegada e a ocupação pelos povos eólios, tá? E em 1500, a gente tem aí a chegada dos povos jônios. É importante porque cada povo vai influenciar posteriormente o desenvolvimento dessas cidades-estados. Cada uma vai ter uma característica muito parecida com os povos que ocuparam, tá? Com esses povos chegando e ocupando essa península balcânica, a gente tem, então, a formação do que a gente vai chamar de civilização creto-micênica, tá? Que vieram de Creta, vieram de Micenas, vieram de Gnossos, tá? Esses povos, eles vão deixar como herança cultural, para quem vier depois, o desenvolvimento da língua, né, o grego, e da mitologia grega, a religião grega, tá? As cidades, então, Micenas, Nossos e Troia, era uma política talassocrática, ou seja, quando eu mostro isso daqui para vocês, é muito evidente entender, é muito fácil entender o porquê de uma talassocracia, o porquê um poder que vem do mar. O relevo, ele é todo cortado pelo mar, ele é todo picotado. Então, assim, acaba sendo muito fácil que esses povos desenvolvam uma política, um comércio, através da navegação.
tá bom? O contato através da navegação, tá? Em 1400, então, esses povos que foram se estabelecendo, principalmente no sul aqui principalmente aqui no sul da Península Balcânica, esses povos, eles são invadidos pelos dórios. Não confundam com Dória, tá? Acelera aí. A invasão dos... Ai, meu Deus, se alguém me processar depois que assistir essa aula. A invasão dos dórios, ela acontece em 1400, tá? E esses dórios, eles vão começar a destruir essa civilização creto-messênica nesse sul da Península Balcânica. O que acontece? Essa civilização creto-messênica, ela precisa fugir, tá? Para não ser morta, para não ser escravizada, eles precisam fugir, tá? E é aqui, nesse período pré-homérico, que a gente vê acontecendo a primeira diáspora grega. Diáspora é uma fuga, é uma dispersão, tá? É um rompimento, tá, dessa civilização, uma dispersão não organizada, tá? É uma dispersão, cada um vai para um lado, cada um foge como pode para não ser morto, para não ser capturado, tá? Então ela não é tão organizada, esses povos eles se dispersam e eles vão para o interior da Península Balcânica. Aqui a imagem está um pouquinho ruim, tá? Mas aqui em amarelo é onde em amarelo está onde os dórios invadiram. Então, ou seja, sul ali, né, na região de Creta, aqui embaixo, tá? E o sul do Peloponeso, Lacônia, tá? Esparta, beleza? Aqui foram onde eles ocuparam. Depois, vocês conseguem ver essas rotas migratórias. Os povos que estavam onde está amarelo agora, eles fugiram, eles foram subindo para o interior da Península Balcânica e foram indo para outras regiões aqui. Tá bom? Uma diáspora, a primeira diáspora grega, tá? Desculpa, como que eles chegaram? Tipo, já tinha barquinho nessa época? Porque 4.000 anos atrás, assim... Sim, já tinha. Lembra que a gente falou sobre os povos, os egípcios, os mesopotâmios, os fenícios? Então, os fenícios já tinham isso, né? A gente está falando de um povo que está se desenvolvendo quase... Ai, meu Deus! A minha rua é um racha todo dia aqui. A gente está falando de povos que está se desenvolvendo ao mesmo tempo que os outros estão se desenvolvendo, tá? Não é ou uma coisa ou outra, está ocorrendo concomitantemente, simultaneamente, tá? Enquanto as civilizações ali na Ásia, na África está se desenvolvendo, ali na Europa está começando também. Ah, Gica, mas aquelas começaram antes. Sim, aquelas começaram antes, com certeza, tá? Antes ali, tipo, 4.000 a.C., começa a surgir as primeiras civilizações. Lá para 2.000 a.C., a gente vê o desenvolvimento da Grécia. Mas isso daí de barco, de tecnologias, já tinha, tá? Então, vamos remar. Só não tinha o motorzinho, mas vamos remar, tá bom? Deu para entender? Uhum. Beleza. Então, a partir da primeira diáspora grega, a gente começa a entrar, a transitar o que era um período pré-homérico, tá? Com um período homérico, tá? Homero, para vocês saberem, Homero foi, enfim, ainda há dúvida se foi uma pessoa, se foram várias pessoas, enfim, assim como Shakespeare, né? Homero foi um poeta da época, tá? Que ele escreveu as epopeias, né? Ilíada e Odisseia. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a viagem de Ulisses, a volta de Ulisses, tá? A Guerra de Troia fala muito disso. Um filme que eu super recomendo a vocês assistirem, Troia, né? Que fala sobre a Guerra de Troia, que vai falar sobre esse período também, tá? Então ele era um poeta, Homero ficou conhecido aí por desenvolver esses escritos, tá? Então por isso que a gente fala pré-homérico e homérico. O período homérico, ele vai acontecer do século XII ao século VIII, não se preocupem com essas datas, eu só quero localizar vocês. E nesse período homérico, a gente começa, então, a ver esses povos que foram das diásporas, que foram ocupando o interior da Península Balcânica, a gente começa a ver, então, a formação das comunidades gentílicas, dos genos, tá? Pequenas vilas, pequenos povoados, tá? Familiares, né? Comunidades familiares. Isso a gente viu bastante
na aula passada, né, a gente viu bastante que o começo, a formação das civilizações, elas eram muito comunidades familiares, eram entre si, tanto que as relações eram entre si, né, relações endogâmicas. As propriedades coletivas, as propriedades de terras eram coletivas, ou seja, era de todo mundo plantava, a agricultura era de subsistência, não era voltada para o mercado externo, ou seja, subsistência, sobrevivência. A agricultura era para você sobreviver, para sua família sobreviver, tá? A terra era usada para isso, não necessariamente, né, não diretamente para comércio, tá? A sociedade era organizada de forma patriarcal, ou seja, quem liderava essa sociedade, esses gênios, essas pequenas comunidades familiares, eram os paters, os pais, tá? Patriarca, pátria, vem dessa palavra, tá? E com essa palavra também surge uma palavra que a gente vai ouvir muito quando a gente fala de mundo grego, que são os eupátridas, bem, pátridas nascidos, os bem-nascidos, tá? Esses líderes, essas organizações patriarcais, então tinha um líder que era um pai, um chefe de família, tá? E esse poder desse pai, ele era hereditário, ou seja, né, hereditário é quando passa de geração em geração, então passava de pai para filho, tá? E automaticamente esses líderes, eles acabavam sendo bem-nascidos, eles acabavam continuando o poder, tá bom? Então, nesse período aí que eu estou falando para vocês, do período homérico, as pessoas, né, começou a existir um aumento demográfico muito grande, um crescimento populacional, tá? E com esse crescimento, pensa, essas pequenas comunidades familiares que eram chamadas gênios, comunidades gentílicas, ocupando uma mesma terra, dividindo uma terra em comum, né, uma terra coletiva, comunitária. Essas pequenas terras, com o aumento populacional, ela vai acabar ficando pequena demais, concordam? Se vai aumentando um monte, né, o número de gente, se vai nascendo um monte de gente, onde que eu vou enfiar essas pessoas? Tá? Então, a gente começa a ter uma escassez de terra. Né? O que era antes restrita para algumas comunidades familiares, agora cresceu. E agora eu não tenho mais onde colocar gente. E se eu tiver, eu não tenho mais como plantar para todo mundo. Tá? E aí que começa um conflito. Tá? Aí que começa, então, um conflito por disputa de terras. Porque a água começa a bater na bunda ali, a galera começa a passar fome, a galera precisa desenvolver a agricultura e não sei o que, e não tem como. Então, a gente começa a ver no período homérico o fim de uma economia coletivista, tá? Uma economia coletiva, e o início do que a gente vai chamar de disputa por terras. E isso vai resultar no quê? Na formação das propriedades privadas, a busca por melhores terras e maiores pedaços de terras, tá? A formação da propriedade privada. O que no Egito, na Mesopotâmia, a gente tinha as terras que eram do Estado, era pública no sentido do Estado, e as pessoas trabalhavam nela em prol do Estado, agora não. Agora a gente vai ver algo que era de todo mundo e que agora vai ser restrito para uma parcela da população, tá bom? Gente, vocês estão me entendendo até aqui? Sim. Tá, tô falando muito rápido, ficou alguma dúvida? Querem que eu volte alguma coisa? Por enquanto tá de boa. Tá de boa? Alguém falou alguma coisa no chat, galera? Tá tudo certo aí, a galera do chat? A galera... Falaram que tá explicando bem. Tá? Ai, meu Deus! Gente, fala isso pro diretor do cursinho para ele me dar um aumento, hein? Por favor. Ó, camadas para não pagar mais com a alma. Camadas sociais, então. Vamos lá. Essa parte aqui é interessante. Vocês lembram que na aula passada, eu tô olhando aqui o horário, tá? Vocês lembram que na aula passada eu falei muito para vocês sobre as divisões sociais, né? Aquelas pirâmides que os professores de história adoram fazer na lousa e tal, né? Né? As camadas, quem está no topo, quem está embaixo, não sei o quê. Nesse período homérico que a gente está falando da Grécia, ele vai ser dividido em 3 partes.
tá? No topo, a gente vai ter, então, esses eupátridas, esses bem-nascidos, esses herdeiros, né, esses continuistas de um poder que vem de um líder comunitário ali, tá? Um líder familiar. E eles são donos da... Ah, meu Deus, iFood. Eles são donos das melhores terras, tá? São Paulo não é fácil. Eles são donos das melhores terras. Eles são donos, porque eles disputaram as melhores terras ali atrás, que a gente falou, né? Então, eles são donos das melhores terras, dos maiores latifúndios, né? Que a gente vai falar. Daí, abaixo deles, a gente vai ter os georgóis. Ai, que nome estranho. Que nome estranho, georgóis. Tá? Que eles vão ser proprietários das pequenas terras, tá? Pequenos proprietários. Só que são as piores terras também. São pequenas e são as piores. Elas ficam nas regiões mais montanhosas, tá? Então, assim, enquanto os eupátridas cuidavam e tinham as suas terras em planícies, ou seja, era fácil de plantar, era tranquilo plantar, os georgóis tinham as terras nas áreas mais montanhosas, ou seja, era mais complicado. E tinha os tetas, tá? Que eram sem terra. Eles não tinham terra nenhuma, tinham que trabalhar para os eupátridas para conseguir se sustentar, tá? Nesse período, então, o governo, galera, ele vai ser aristocrático, ou seja, um governo de poucos privilegiados, ou seja, quem vai governar serão os eupátridas, uma aristocracia, poucas pessoas com muitos privilégios, tá? Um poder desses privilegiados, tá? A resolução para isso, o que vai acontecer nesse período homérico? A segunda diáspora grega. Bom, tá faltando terra. Aqui eu não consigo plantar. Aqui eu não consigo comer. Tá todo mundo brigando. Tá todo mundo matando. Tá todo mundo se esfaqueando. Vou fugir. Vou fazer mais uma diáspora, tá? Então, nessa segunda diáspora grega, ao invés dessas pessoas se espalharem, elas já estavam espalhadas no interior da Península Balcânica. Então, como elas já estavam espalhadas, para onde elas vão? Daí sim começa a expansão pelo Mediterrâneo, tá? A expansão, a formação de novas colônias gregas ao redor do Mediterrâneo. E é importante quando a gente fala de modo de produção escravista, quando a gente fala de civilizações clássicas, quando a gente fala de Grécia e Roma, a gente está falando também das civilizações que estão contidas ao redor do mar Mediterrâneo. É incrível, é muito louco ver isso, porque quando a gente chega em Roma, a gente vai ver que Roma, gente, ocupou todo o mar Mediterrâneo, toda a parte continental do mar Mediterrâneo. Roma, galera, chamava o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, o nosso mar, o nosso laguinho, tá? Porque eles fecharam ali. Então, a gente está falando de um início do que mais para frente a gente vai ver de uma colonização total ali do mar Mediterrâneo, tá? Então, essa expansão, essa segunda diáspora, ela acontece no mar Mediterrâneo, e a gente vai chamar esse novo evento, esse novo acontecimento, né, essas novas colônias, de Magna Grécia, tá? A colonização grega, e um período de muita estabilidade, porque se eu estou fugindo da guerra, estou procurando estabilidade, tá? Aqui, para vocês verem, novamente, o mar Mediterrâneo, aqui Portugal, Espanha, França, tá? Aqui o Egito, a África. A gente estava falando até agora, gente, dessa Grécia aqui em vermelhinho, tá? A gente está falando dessa Grécia aqui, beleza? Com a Magna Grécia, a gente está falando disso daqui, ó. No sul da Itália, principalmente, essa botinha. Quando vocês localizarem esse salto, essa botinha aqui, vocês lembram que é a Grécia. Tá? Se eu tivesse numa lousa agora, vocês iam ver que lindo meu mapa. O Rafa sabe, meus alunos, quando a gente era presencial, eles sabem como eu sou maravilhosa para fazer mapa. Tá? Então, aqui é a Magna Grécia. Olha que legal, as áreas em amarelo são áreas de colonização grega. Olha onde a Grécia chegou, gente. Quando a gente chegar em Roma, vocês vão ver que é mais ainda. Mas olha onde a Grécia chegou. Tá? Os pontinhos verdes são as colônias gregas, tá? E os pontinhos pretos são as colônias, as cidades-mães, as cidades-estados principais, tá bom?
Tranquilo até aqui, galera? Conseguiram se localizar? A minha preocupação é, vocês estão entendendo de qual parte do mapa eu estou falando? Sim. Sim? Show. Ai, minha toga tá caindo, gente. Sim, sim. Show. Então, bora continuar. Então, tá. Primeira diáspora, período pré-homérico. Segunda diáspora, período homérico. Legal. Agora, então, antes da gente... A gente não vai finalizar hoje, tá? Mas agora a gente chega num período arcaico, no desenvolvimento das cidades-estados, que eu tanto falei. Ai, Gica, mas cidades-estados? Então quer dizer que Iracemápolis é uma cidade-estado? Que Cordeirópolis é uma cidade-estado? Anápolis? Gente, né? A língua, ela é bela, ela é maravilhosa. Polis, cidade-estado. Polis, cidades. Tá? A consolidação, então, das cidades-estados no período arcaico, que vai mais ou menos do século VIII até o século VI a.C., tá? Nesse período, a gente tem, então, uma autonomia política, econômica, militar. Lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre características de cidades-estados? Alguém lembra disso? Alguém lembra esses três principais pontos que fazem uma cidade-estado? Tinha... tá escrito no slide, não vale. Não vale você ler. Você tinha que falar da sua cabeça. Eu ia falar e agora eu vi que tá bem. Tudo bem, tá destacado, né? Eu vou voltar aqui. Cidade-estado, gente, as principais características primeiro, tem que ser a mesma região. Tem que estar na mesma localização geográfica para ser uma cidade-estado, tá? Porque não é um estado diferente, não é um outro país, tá? Não é uma outra localização, não, faz parte de um mesmo relevo ali, de uma mesma parte geográfica, tá? Além disso, é a mesma base cultural, ou seja, a mesma língua, ou seja, a mesma religião, tá? Então, Atenas vai continuar sendo grega, vai continuar, né, cultuando os deuses gregos e vai continuar na região da Grécia, assim como Esparta. Porém, a política da ateniense, ela vai ser muito diferente da política espartana. A economia ateniense, ela vai ser diferente da economia espartana e principalmente o militarismo ateniense vai ser diferente do militarismo espartano. Tanto que os espartanos eram conhecidos, muito bem conhecidos, inclusive, pelo militarismo terrestre, o exército terrestre. Enquanto Atenas, ela ficou muito conhecida quanto o militarismo náutico, marítimo, tá bom? Um poder bélico, né? Marítimo. Então, a mesma base cultural. É importante que nesse período a gente comece a ver destaque para as construções realizadas, né? Daí a gente pega... Nossa, eu aconselho vocês qualquer dia... Vocês conhecem o Google Earth? Depois eu tento mostrar aqui para vocês. Gente, é incrível. Assim, viagem por ele. É muito sensacional você ver essas fotos, você entender como acontecia, enfim. Vale muito a pena, tá? Pega no Google e tal. Esses espaços públicos que eu estou falando para vocês era o que a gente conhecia por ágoras e acrópolis. Ágoras são as praças, tá? E acrópolis são os templos. Aquela imagem, essa imagem, né? Aquela imagem que eu mostrei no começo, aqui a gente chama de Paternon, esse templo, né? Aqui é um ponto turístico muito conhecido em Atenas. E aqui era a Acrópole, tá? Aqui era o templo. E aqui, mais ou menos, essa região era a ágora, a praça pública, tá? A praça pública e a ágora, eles cumpriam um papel social muito forte, muito importante, tá? Esses espaços, eles serviram para a construção do que hoje a gente vai chamar de política, tá? Para os debates políticos, para o pensamento, desenvolvimento político, tá? Para o comércio, tá? Para o culto aos deuses e etc, tá? Eram espaços públicos onde as pessoas se reuniam. E a gente tem essa coisa de espaço público até hoje. É necessário existir
praças, é necessário existir em lugares onde as pessoas possam se juntar, não com a Covid, tá? Mas antes ou depois, né? A gente vê o quão é importante a movimentação na rua, o quanto o diálogo ele começa nos espaços públicos, tá? E o quanto também a gente vê atualmente políticas que tentam impedir as pessoas de se juntarem em espaços públicos. Não com a Covid, tá, pessoal? Não estou falando... Pelo amor de Deus, tem que ter lockdown, sim. Mas eu estou falando em tempos normais, em tempos onde a gente começa a ver que nas praças começam a nem ter bancos mais. Né? Não, a praça agora ela não é mais um lugar, parece cada vez menos ser um lugar de encontro público. E tem que existir, porque é a partir disso que surgem novas ideias, a partir da comunicação, tá? E também vai existir os espaços privados, tá? Esses espaços privados são as propriedades de terras, as propriedades privadas, as terras, as propriedades econômicas, tá bom? As principais cidades-estados, então, que a gente vai estudar para o vestibular, vai ser Atenas, região da Ática, norte da Grécia, tá? Norte da Península Balcânica, e Esparta, região do Peloponeso, a Lacônia, sul, tá? Aqui, então, é uma imagem, Paternon. Aqui é uma reconstrução de como era esse Paternon. Olha, ai, gente, olha, eles falam assim, meu Deus, que coisa mais linda, sabe? Olha que incrível. Aqui, ó, essa daqui que é a Acrópole, tá? Na reconstrução, tá? Então, as pessoas, enfim, iam cultuar, as pessoas iam fazer comércio e as pessoas iam discutir política, tá? Bom, até aqui tudo bem com a gente? Deu para entender? Sente? Tô falando grego? Sim. Então tá bom. Sim, dá pra entender. Bom, vamos lá. Atenas, então. A gente vai ficar hoje só em Atenas, tá? Esparta a gente deixa para uma próxima aula. Península da Ática, ao norte da Península Balcânica. Posição próxima ao litoral, ligação com o Porto de Pireu. Atenas ficava muito... Assim, ela não é uma cidade litorânea, tá? Mas ela ficava muito... Ela não é uma região, na verdade. Né? Não é uma região litorânea, mas ela fica muito próxima do Porto de Pireu. E isso facilitou, né, o comércio marítimo, o exército marítimo e etc. Tá? Os povos fundadores, lembra que lá nos primeiros slides eu falei sobre a civilização creto-micênica, etc. Os povos fundadores de Atenas serão os jônios, tá? Processo de cinecismo. Ai, meu Deus, mais uma palavra, calma. Cinecismo, como está no slide, é uma estratégia de pequenas comunidades se unirem em uma maior por motivos defensivos, substituindo totalmente as pequenas. Esse cinecismo, galera, vai dar início, vai fazer surgir o que a gente chama de polis, o que a gente chama dessas cidades-estado. Então, o cinecismo é o desenvolvimento desses gênos que eles precisaram, né, se unir, se juntar com outros gênos, tá? Para fazer a diáspora, para também iniciar uma sociedade mais forte, mais consolidada, com uma defesa maior, tá? Para conseguir impedir dos ataques dos outros invasores, tá? Esses gênos, eles formam as frátrias. Frátrias seria irmandades, tá? Então vai crescendo, vai aumentando, já vou mostrar para vocês. Essas frátrias, elas vão formar as tribos, que são civilizações bem maiores, e dessas tribos a gente tem a formação dos demos, que seriam quase como bairros, como, né, pequenas cidades, tá? Então, quanto menor a população, menos pessoas, né? A gente vai ter, obviamente, menos pessoas, menores populações, então mais fácil classificar como gênero. Quanto mais populações, a gente vai vendo aí que é mais fácil formar uma cidade. Tá? Aqui é um exemplo do que é o cinecismo. Um indivíduo, um gênero, uma frátria, ó, que é a união, né, teoricamente nesse desenho está mostrando que é a união de 3 gêneros, uma tribo, né, que é a união de várias frátrias,
Demos, que é a união de várias tribos, e a partir do demos a gente tem a formação da cidade-estado. Isso é o cinecismo, tá? É a junção dessas populações para melhor desenvolvimento, tá? E é assim que se forma Atenas e Esparta. Sociedade ateniense. Meu Deus do céu, lá o triângulo. Sim. A gente pode caracterizar a sociedade ateniense como uma sociedade censitária. Gica, como assim censitário? O que significa isso? O critério dessa sociedade que vai diferenciar quem está no topo e quem está embaixo é a renda, tá? Quanto menos renda, menos direito. E quanto mais renda, mais direito. Ai, Gica, então o Brasil é uma sociedade censitária. Não, calma. A gente não pode cometer muitos anacronismos, né? Tipo, comparar uma sociedade com os olhos que a gente tem hoje, né? O censitário, ele vai dizer sobre privilégios também. Ele vai falar que essa renda, quem tem mais renda é porque tem mais privilégio, mas esse privilégio, ele foi imposto, né? Ele foi cultivado ao longo dos tempos por uma parcela mínima da população, né? No caso dos eupátridas, que era quem governava a política e automaticamente quem sempre tentava trazer benefícios para si, tá? Teoricamente, galera, Brasil, tá? Teoricamente, a gente tem uma Constituição, o artigo 5º que fala que todos nós somos iguais, todos temos direitos iguais, né? Então, se todos nós temos direitos, a gente não está numa sociedade censitária, porque direito é algo que serve a todos, né? Agora, praticamente, a gente sabe que existem privilégios dentro da nossa sociedade, tá? Mas é um pouco diferente da gente pensar, a gente não pode cometer um anacronismo ao olhar e falar que a nossa sociedade é censitária hoje. A gente pode discutir sobre isso numa questão de vestibular também, tá? Mas então, vamos lá. A gente tem uma sociedade censitária, onde os eupátridas estão no topo por conta dos seus privilégios também e por causa do acúmulo de renda, tá? Donos das melhores terras, melhores propriedades, tá? Abaixo dos eupátridas, dos bem-nascidos, a gente tem os demiurgos, os comerciantes, tá? Embaixo temos os georgóis, os proprietários das piores terras montanhosas, como eu falei para vocês. Abaixo nós temos os tetas, os sem terra. E abaixo a gente tem os escravizados, tá? Bom, vai ser uma sociedade escravista, a gente já vai ver isso, tá? O crescimento populacional, então, ele influencia as seguintes transformações políticas. E agora, eu quero que vocês prestem atenção e eu quero que vocês saibam que a gente está falando especificamente de Atenas. Essa construção aqui, ó, que eu mostrei para vocês, Tá, Atenas faz parte da Grécia, mas é especificamente de Atenas que eu tô falando. Quando a gente chegar em Esparta, vai ser um pouco diferente, tá bom? Então, usem isso daqui como referência. Antes, em Atenas, então, a gente passa por 3 processos diferentes, por 3 transformações antes de chegar na democracia, tá? A gente primeiro passa por uma monarquia, tá? O governo de uma pessoa só, de um rei, de um autoritário só, tá? Da monarquia, a gente passa para a oligarquia. Oligarquia é governo de poucos, tá? E de uma oligarquia, a gente passa para uma democracia, tá? O poder do povo. Aqui vocês podem ver, quanto menos a participação popular, mais restrito ao poder, né? Mais concentrado na mão de poucas pessoas é o poder. Então, aqui na monarquia, a gente está falando de um único poder para uma única pessoa, onde não existia participação popular nenhuma. Tá? Quando a gente chega na oligarquia, governo de alguns, de poucos, poxa, não é o ideal? Tá, mas começa ali ser uma participação maior da população. E quando a gente chega na democracia, daí sim a gente tem uma participação bem maior da população. Ai, Gica, mas a democracia ateniense e não sei o quê, comparada à democracia que tem hoje, sim, a gente vai discutir sobre isso. Né? Hoje a gente tem uma democracia melhorada, vamos dizer assim.
do que foi em Atenas, mas iniciou a Atenas e a gente precisa considerar isso, tá? Se não tivesse surgido, como a gente ia saber o que a gente é hoje, né? Então, a monarquia ela vai ser mais ou menos aproximadamente no século X, que vai ser aquela fase dos gênios, liderados pelo Pater, tá? Essa primeira parte aqui, ok? A oligarquia, o período da oligarquia, ele vai ser a fase das frátrias e tribos, ou seja, frátrias e tribos, período oligárquico de Atenas, tá? Só para vocês saberem. Beleza? Bom, só para explicar, até aqui deu para entender, gente? Ficou mais fácil visualizar com desenhos? Hello, Dark My Old Friend. Sim. Beleza. Aqui eu vou contar para vocês rapidamente sobre a formação política dessa oligarquia. Não se preocupem em decorar. Eu quero que vocês entendam. Eu só estou explanando aqui para vocês, tá? Durante a oligarquia grega, existia o que a gente chama de arcontado, tá? Os arcondes, arcontados, eles eram liderados por 9 pessoas, por 9 eupátridas, por 9 bem-nascidos. Aqueles líderes que a gente viu tá aqui no topo dessa pirâmide, tá? Além dos arcontados, a gente tinha o aerópago, que era o conselho dos eupátridas. Ou seja, vamos lá, oligarquia, 9 pessoas lideravam, tá? Essas tribos, essas frátrias, tá? 9 pessoas, 9 eupátridas. Fora esses 9 que lideravam e etc., a gente tinha um conselho um pouco maior com outros eupátridas que eles não decidiam coisas, mas eles votavam nas coisas que esses líderes faziam, tá? Destaque para o empobrecimento dos pequenos proprietários e a expansão do comércio marítimo. Vocês estão vendo que até agora a gente não está falando de democracia, porque a gente está restringindo o poder apenas para as pessoas eupátridas, apenas para os grandes proprietários de terra. Ou seja, lembra que eu falei para vocês sobre privilégios? O que adianta deixar no poder as mesmas pessoas que já estão privilegiadas? Elas vão fazer algo para quem está embaixo da pirâmide? Não. Tá? E eles continuavam no poder e se beneficiando disso, tá? O que acontece nesse período dessa oligarquia que eu estou falando para vocês? Eu coloquei aqui, destaque para o empobrecimento dos pequenos proprietários. Vamos comigo. Os georgóis são proprietários das pequenas terras, das montanhas e etc., né? Das regiões montanhosas. Ali, ele não consegue plantar direito. Ele não vai ter uma agricultura de subsistência boa, porque a região não é propícia para isso. O que acontece? Ele vai ter que se endividar, emprestar dinheiro desses eupátridas, né? Emprestar dinheiro de outras pessoas, para conseguir se sustentar, para conseguir comer, para conseguir praticar comércio e etc. Só que daí o que acontece? Quando ele vai emprestar esse dinheiro, a pessoa não vai simplesmente emprestar sem esperar nada em troca. Ela vai falar assim, tá bom, eu te empresto dinheiro, mas você vai ter que me dar a garantia de alguma coisa. Você vai ter que me dar uma garantia de uma hipoteca. Até hoje a gente tem isso. Até hoje a gente tem pessoas que, se não pagam dívidas, o banco pega os carros, pega a casa, enfim, porque você dá isso como garantia que você vai pagar. Só que daí passa o tempo, você continua não conseguindo produzir a sua terra, né, na sua terra, porque ela continua sendo árida, uma região com relevo ruim, você continua não conseguindo crescer economicamente, e daí esse eupátrida bate na sua porta e vai te cobrar. Daí você fala, nossa, eu não tenho esse dinheiro, eu não consegui crescer economicamente até aqui. E daí o eupátrida vai falar, beleza, vou pegar a sua terra para mim, essa terra chinfrinha aqui, essa terra que não vale nada aqui, vou pegar para mim. Só que é óbvio que essa terra já não vale nada e com o passar do tempo ela vai desvalorizar mais ainda. E daí o que vai acontecer? Seu eupátrida vai falar assim, opa, na época eu emprestei uma quantidade para você de dinheiro
que hoje a sua terra não vale isso. Então, além da sua terra, eu vou pegar você e você vai ser meu escravo. Tá? Isso, esse empobrecimento dos pequenos proprietários, esse empobrecimento dos georgóis causava a hipoteca, esse empréstimo, e essa hipoteca, com o passar dos tempos, se o georgói não conseguia crescer economicamente, além de tomarem as terras, tomava essa pessoa também. Essa pessoa começava a se tornar escravo por dívida. Olha que doido. A gente está falando, então, de um processo, de um modo de produção escravista, diferente do que era o modo de produção asiático, tá? Baseado em servidão e agricultura. E aqui, não. Aqui a gente começa a ter, então, a dívida, a escravidão por dívida, a escravidão por hipoteca. E daí a gente começa a ver o aumento de números de escravizados. Porque era a maioria, né? Se a gente pega aqui a pirâmide, era a maioria que não tinha terra, ou que tinha terra ruins, tá? Enquanto uma minoria tinha as melhores terras, tá? Essa conta não fecha, tá? E a expansão do comércio marítimo começa a acontecer nesse período também, e, consequentemente, o enriquecimento dos demiurgos, dos comerciantes, tá? Com isso, nesse período da oligarquia, isso tudo, gente, é o período da oligarquia, tá? É esse período aqui que a gente está falando de Atenas. Com isso, a gente começa a ver o surgimento dos 3 partidos. O partido da planície, ou seja, as terras boas. Esse partido era formado pelos eupátridas, então, tá? Era um partido conservador, ou seja, conservador que é preservação, conservação das leis antigas, conservação dos métodos antigos, tá? Partido do litoral, as regiões ali do litoral, quem estava no litoral, quem estava expandindo o comércio, os comerciantes, os demiurgos, tá? Era um partido mais moderador. Vamos lá, é o Centrão, o Rodrigo Maia, galera, tá? E o Partido das Montanhas, aquelas anacrônicas, né? A Pete daqui a pouco me chama. E o Partido das Montanhas, tá? O partido mais radical, o Partido das Montanhas, vai ser formado montanha, georgóis, né? Donos das piores terras, e até pelos tetas, os sem terras. Então, era um partido mais radical, bora invadir, bora ocupar, entendeu? Porque a gente já não tem coisas, beleza? Olha que doido, né? Essas formações, esses partidos, como eles vão influenciando a nossa história, né? Bom, até aqui tudo bem? Gente, parece um RPG, né? O Partido da Planície, o Partido do Litoral, vamos jogar o Magic aqui. Até aqui tudo bem? A gente já tá acabando. Tá. Alguma coisa no chat? Alguém quer falar alguma coisa? Não, prof. Tá bom, obrigada, viu? Tá indo. Oi? Tá indo. Tá indo, mas esse tá indo é tipo... Ai, meu Deus, eu tô desesperada, não tô entendendo nada, ou tá indo, não, eu tô entendendo? Não, eu tô entendendo. Só tô com medo das questões, porque é muita coisa pra entender. Não. Fica tranquila com relação à questão, depois a gente pode até fazer juntas. Eu tento fazer uma aula trazendo algumas coisas, porque as questões elas não vão cair exatamente sobre isso, mas ela vai estar nesse contexto. Então é legal que você saiba só o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, mais ou menos de formação, entendeu? Para você não ficar muito perdida. Mas fica tranquila que até a USP, que ela era muito conteudista, até a USP eu acho que ela não ia lançar umas brabas dessa, não. Fica tranquilo. Bom. A gente vai vendo. E se tiver também, a gente supera. Vocês pelo menos... é isso. Em segunda fase, que vocês precisam fazer dissertação e tal, 0 vocês não vão levar. Entendeu? Porque dissertação é textão, é encher linguiça e ir colocando ali o que vocês lembram. O pouco que vocês lembrar já vai dar pontuação para vocês. Fiquem tranquilos, tá? Início do processo, então, de reformas legislativas em Atenas. Então, esse período da oligarquia começa a surgir o que a gente chama de legisladores, ou seja, pessoas que vão pensar leis, tá? As reformas legislativas, eu vou colocar aqui 3 pessoas principais, tá? Que começa por Drácon, em 621 a.C.,
Não sei se vocês já ouviram falar esse termo draconiano. Fulano é muito draconiano. Não sei o quê. Drácon, ele foi um cara que ele juntou todas as leis orais, né? Porque é isso, lembra que eu falei para vocês da formação da escrita, a necessidade da escrita quanto formação de Estado, né? Da burocracia, a ligação direta em que a escrita tem com a burocracia e com a formação de Estados, né? Porque não adianta eu ter leis apenas orais, né? Porque elas se perdem. Né? Então, eu tenho que fazer o quê? Registrar essas leis. Foi o que o Drácon fez. Mas não tinha lei escrita? Não tinha lei, não tinha escrita? Não tinha. O que ele fez foi organizar. Ele organizou esse código de leis. Então, ele pegou uma lei aqui ou ali que já estava escrita, ou escreveu as leis que eram orais, juntou tudo no pacote e formou esse código de leis. Tá? O primeiro código de leis escritas em Atenas. Tá? Quando a gente chama alguém de draconiano, que você tem uma atitude muito draconiana, é porque o quê? Ele só juntou esses códigos de leis. Ele deixou prevalecer o conservadorismo. Ele deixou prevalecer o que os eupátridas diziam. O que os eupátridas queriam, porque as leis eram feitas pelos eupátridas. Então, beneficiava apenas os eupátridas. Ela não mudava as coisas de lugar, ela não reorganizava, ela mantinha. Então, são leis conservadoras, são leis autoritárias. Tá? Esse termo draconiano é para remeter a isso, a um conservadorismo, a um autoritarismo. Tá? Depois de Drácon, vem o Solon. Tá? O Solon, ele cantava sozinho e ele... Ele determinou o fim, vocês entenderam? Enfim, ele determinou o fim da escravidão por dívidas, tá? Lembra aquela coisa da escravidão hipotecária, que os georgóis acabavam caindo, se transformando em escravizados, etc. O Solon veio e ele determinou o fim da escravidão por dívida. Acabou a escravidão? Não. Acabou a escravidão por dívida. Tá, você está devendo, então você vai ficar sem terra, você vai morrer de fome, você não vai ter dinheiro, mas beleza, você não vai virar escravo, tá? Mas os escravos por conquista, por dominação de outros territórios, continuavam a existir, tá bom? O Solon, ele determina o fim do arcontado e do aerópago, ou seja, o fim desses 9 líderes eupátridas e do conselho dos eupátridas. Tá? E ele coloca uma nova estrutura. Ao invés de ser uma oligarquia, continua sendo uma oligarquia, mas ao invés de ser só os eupátridas, ele coloca ali uma nova estrutura política baseada na renda, né? Ou seja, a bulé, o Conselho dos 400, e a eclésia, a Assembleia Popular. Dica, mas continua sendo baseado na renda. Continua. Isso é verdade. Isso continua sendo. Porém, isso dá um pouquinho mais de margem para que os comerciantes, aos poucos, comecem a fazer parte dessas movimentações políticas, dessa vida política, né? Isso influencia com que os georgóis consigam fazer parte, dependendo ali se eles estão crescendo, ascendendo economicamente, a fazer parte dessa política. Tá? Então, é o critério por renda ainda, mas não é restrito somente aos eupátridas, somente a uma camada da população, tá? Então, eu tinha o Conselho dos 400, que eram 400 pessoas representando, e a Assembleia Popular. A gente já vai entender isso. Depois disso, vem o Clístenes. Meu Deus, esses nomes, né? O Clístenes. O Clístenes, ele vai ser conhecido por ele dividir a região de Atenas, a região da Península da Ártica ali, né? Ele vai dividir em cidade, litoral e interior. Ele, ao invés de continuar com essa questão das bulés, os conselhos dos 400, ele vai fazer uma divisão dos demos. Vamos voltar aqui nos demos, tá? O que antes era frátria e tribo, agora se transforma em demos, tá? Como se fossem bairros que se autogovernassem e se autorrepresentassem. Essas 10 unidades de demos distribuídas entre cidade, litoral e interior, né, eles tinham uma restrição que era quem podia participar, quem podia representar esses demos.
os cidadãos atenienses, os que eram nascidos em Atenas. Essa era a questão principal. Não podia ser estrangeiro, não podia ser escravizado, não podia ser criança e não podia ser mulher. Tinha que ser homem nascido em Atenas, tá? Aqui, então, o Clístenes, ele acaba decretando o fim do critério censitário. Olha que interessante. Se até aqui a gente tem só os eupátridas, os arcontados, os areópagos, se aqui com o Solon a gente tem a bulé ainda baseada na renda, ou seja, restrito para quem tem mais grana, o Clístenes, ele acaba com esse critério censitário. Agora, todo mundo, entre aspas, pode participar da vida política ateniense. Olha que interessante, a gente então está passando de uma oligarquia, finalmente, para uma democracia. Olha o demo aqui. Olha o demônio aqui, tá? Ai, gente, nessas horas a minha cabeça faz assim, eu não sei a de vocês. Mas olha que representativo isso. Esses demos, com esses 10 representantes, eles formam a bulé que o Solon tinha colocado, só que essa bulé agora do Clístenes, ele tem 500 pessoas. Ele é formado por 50, tô cuspindo aqui, por 50 membros de cada demo. Dá 500, né? 50 vezes 10, tá? Quem podia participar? Gica, era o critério censitário, participação política. Quem podia participar? Se não era censitário e tal. É uma democracia isso? É o surgimento de uma democracia. Por quê? Mesmo que só homens livres, maiores, nascidos em Atenas e filhos de pais e mães atenienses pudessem participar dessa bulé, pudessem participar dessa eclésia, desse conselho deliberativo, escolher qual lei vai funcionar, votar e bater na mesa e gritar e não sei o quê, mesmo que era restrito, já é o início de alguma coisa, tá? Quem era considerado cidadão, então, eram esses homens, e quem não era considerado cidadão, mulheres, metecos são estrangeiros, tá? Escravos e crianças, tá? Então, olha que interessante. Eu falei tudo isso para vocês para chegar e falar desse surgimento da democracia. Isso é a formação da democracia em Atenas, na Grécia. Tá bom? O conceito de cidadão, né? Ele começa a surgir também nesse período, o conceito de cidadão. Cadê? Eu não tenho aqui. O conceito de cidadão, ele começa a surgir aqui, né? Todos são iguais perante a lei. O início de uma lei democrática. Todos são iguais perante a lei. Isso vai estar explícito, eu acho que em 1948, na Declaração do Cidadão, dos Direitos do Cidadão, que vai ser um guia para as constituições das repúblicas federativas, dos países democráticos. A gente tem isso na nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei. Porém, aqui, por enquanto, todos são iguais perante a lei, todos quem? Os cidadãos. Quem eram os cidadãos? Os homens livres, maiores, nascidos em Atenas, filhos de pais e mães atenienses. Beleza? Deu para entender até aqui? Deu sim. Deu? Rica. Oi. Tipo assim, as mulheres, elas não eram consideradas cidadãs. Uhum. Elas, então, elas possuíam os mesmos direitos, mesmo não sendo? Ou Não. algum direito era recluso? Por exemplo, se elas não podiam participar nem do voto, então elas não tinham, tipo, nenhum acesso à política? Exatamente, é exatamente isso. Na próxima aula, a gente vai entender um pouco, comparar um pouco a cidade-estado ateniense com Esparta. Pesquisem, tem uma música do Chico Buarque que chama Mulheres de Atenas. Pesquisem essa música, ouçam, a gente conversa sobre ela na próxima aula. Em comparação às mulheres atenienses, as mulheres espartanas eram bem mais valorizadas, mas não por uma questão de entenderem que a mulher merece respeito, que a mulher é igual aos homens e etc. Não é nesse conceito. É um conceito outro
quase que, tipo, enfim, quase que um lugar, tipo, de precisamos respeitar as mulheres porque elas nos geram bons guerreiros em Esparta. E por isso que a mulher acabava sendo mais valorizada em Esparta. Em Atenas, a mulher não era vista, tanto que a gente tem, né, alguns filósofos que vão diminuir a mulher, falar que a mulher é um ser inferior ao homem. Se eu não me engano, é Aristóteles que vai falar isso, tá? Que a mulher é um ser inferior ao homem. Como Sim. que ninguém fala que ele fala isso? Eu não sabia, já... Eu acho que foi o Aristóteles. Mas tipo, todos esses homens antigos que todo mundo aprecia pela inteligência, antigamente era normal, né? Então todos pensavam desse jeito. Sim, sim. É um conceito, gente, tipo, essa coisa, né, tipo, da mulher e tal. A gente pega essas opressões acontecendo, esse sexismo acontecendo desde muito cedo, né, tipo, esses não direitos. As mulheres, elas foram conseguir conquistar direitos no século XX, galera. Foi século passado, 1900, sabe? Então, assim, existe muito... A gente tem que conversar sobre muita coisa, obviamente. A gente está falando de um período na história também que infelizmente, as coisas se encaminharam. Os filósofos, a forma de pensar, a mulher e tal, a mulher não tinha voz, né? E os escritos também não valorizavam isso. Então, a mulher, ela, sim, era vista apenas como um ser unicamente reprodutor, tá? Não tinha direito nenhum, não participava da vida política, tá? E é isso, né? Quem dava voz nas coisas eram os homens. Não que essas mulheres não tivessem as suas histórias, né? As suas autonomias e etc. Mas, infelizmente, o que sobra de resquício, né, da história, quando a gente pega para estudar isso, ainda é mais voltada para a figura masculina. Tá? Mas a gente vai conversar melhor sobre isso, fiquem tranquilas. E que bom que a gente está no que a gente está hoje, né? E a gente precisa conquistar cada vez mais, né? Então, em comparação às mulheres atenienses, as espartanas, elas tinham um pouco mais de reconhecimento. Mas a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Eu tenho só esse último slide para passar. O Leandro já entrou? Calma, agora é intervalo? Hoje eu entrei, mas pode terminar aí teu raciocínio, tua aula, de boa. Mesmo, Lê, não vai te atrapalhar? Não, vai tranquilo aí. Tá, é rapidinho então. Beleza. Gente, valeu, Lê. Então, só pra gente finalizar, Atenas, pra gente começar a Esparta na próxima aula, a gente está falando, então, da formação, gente, de uma cultura democrática, dentro do que a gente conheceu, então, até agora, de formação de democracia ateniense, tá? Então, em Atenas vai existir o que a gente chama de paideia. Paideia é o ato de ensinar para a cidadania, desculpa, é o ato de ensinar para a cidadania, ou seja, é um ato de ensinar a valorização da vida pública. Existe, então, entre os atenienses, uma preocupação enorme em educar o cidadão para a vida pública, ensinar e valorizar o quão é importante a gente estar ativo politicamente nas coisas, o quanto é importante a gente estar atento e desenvolver nossas habilidades políticas, tá? Aqui a gente tem também cargos públicos, ou seja, os cargos públicos, eles são acessíveis a todos os cidadãos por votação direta ou sorteio, tá? Então, trabalhos públicos, né? Trabalhar na administração pública, tá? Os cidadãos vão se candidatar, vão ser votados ou vão ser sorteados, vão ter um emprego no cargo público, tá? Estratégos são cargos da administração militar de mandato anual, tá? Também cargos públicos. Aqui eu queria destacar um ponto que é o ostracismo. Alguém já ouviu falar de ostracismo? Ai, Gica, parece ostra. Não. É quem come ostra. Não, gente. Ostracismo é uma punição, é a punição máxima que existia em Atenas, tá? Que que mandava a pessoa que era punida pelo ostracismo ser exilada por 10 anos. Aqui a gente tem 2 pontos. Galera,
Ou era isso, ou era ostracismo, ou era a pena de morte. Se eu falar para vocês que as pessoas preferiam a pena de morte ao ostracismo, vocês acreditam? Porque era assim. Era mais fácil morrer, era melhor que você morresse tomando um cálice de cicuta, que é uma planta venenosa, era mais fácil que você morresse do que você fosse ostracizado, do que você fosse exilado. Por quê? Se você é exilado, você perde todos os seus direitos quanto cidadão ateniense. Quando você vai para uma outra cidade-estado, você continua sendo um meteco, um estrangeiro. Continua não tendo direito, continua não podendo fazer um monte de coisa, continua não sendo reconhecido. Os seus bens, a sua casa, o que você tiver ali em Atenas, enquanto você estiver sendo exilado, é do setor público. Fica para o Estado. E daí, quando você volta, você não tem isso de volta. Tá? Então, o ostracismo, ele é pior. Na época, era pior do que a pena de morte. Quem foi ostracizado foi o Sócrates. E depois ele voltou, continuou fazendo algazarra e ele recebeu a pena de morte, tá? Aqui na Grécia também, só para a gente finalizar, era importante os debates. Quando eu falo para vocês o ensinar para a cidadania, a valorização da vida pública, os debates eles eram muito importantes, porque é através da retórica, é através da arte de falar, de se comunicar, de articular, que você tem um crescimento na vida democrática, que você desenvolve a política, a democracia. Os políticos, observem, vá observar discurso político. De verdade, não estou fazendo aqui nenhum lado, embora minhas preferências sejam muito óbvias, mas ouça o Luiz Inácio Lula da Silva discursar, ouça a retórica dele, ouça a retórica do Fernando Henrique Cardoso nos debates lá quando existiu em 1994. Ouça, tente ouvir a retórica que o Bolsonaro tem. E comparem. Vai comparando as retóricas. Marcelo Freixo, pega também o Kim Kataguiri, vai pegando esses políticos. O quão é importante o uso da retórica, o falar bem. Existiam filósofos que ensinavam a falar bem. Esses eram chamados de sofistas. Tá? Acho que a Thaís talvez já tenha passado para vocês, eram sofistas, tá? Eu vou parando por aqui, né? Porque daí isso daqui é teatro, depois eu vou focar mais no teatro, porque o teatro tem muito a ver com essa arte de falar e a arte de ouvir, tá? Falar sobre o ócio depois. Aqui, só para finalizar, então, é uma imagem do Sócrates, e parece muito, eu quero que vocês imaginem que essa imagem é uma alegoria de uma festa open bar. O cara tá cansado, senta na mesinha, cruza a perna, pega um gole de cerveja e fala assim: ai, que saudade do meu ex! Daí os caras, não, porque Lula é ladrão, porque não sei o quê. Daí o outro cara, não acredito, a gente vai apanhar de novo entregando o cálice pro Sócrates. Entendeu? Não parece uma imagem assim? O Sócrates apontando para todo mundo ali, tá? Aqui é a representação do Sócrates cumprindo a sua pena de morte. Isso daqui é um cálice com cicuta, e ele apontando o dedo e dizendo, né, tipo, ainda vociferando contra aquela política que não deixava ele falar, que impedia ele de corromper os jovens, de fazer as pessoas pensarem. Sócrates foi um divisor de águas na filosofia, como vocês bem viram com a Thaís, ou vão ver, tá? Isso daqui era os ostracos, tá? Eram pequenas peças de cerâmica, onde eles escreviam os nomes das pessoas que estava sendo votada para ser ostracizada, exilada, tá? E daí eles colocavam esses nomes e iam contabilizando. Se tivesse muitos votos, a pessoa era exilada. Beleza? Eu finalizei minha aula. Lê, muito obrigada, mil perdões. Na verdade, acho que você comeu o intervalo deles. A minha aula começa às 13h10. De novo, né, gente? Vocês me perdoam? Nossa, eu tenho que parar no horário, né, gente? Gente, tudo bem até aqui? Sim. Sim. Alguma dúvida? Sem dúvidas. Tá. Lê, você acha que vale... Acho que dá uns 5 minutinhos para eles, eu falo para o outro professor que eu atrasei, daí você fica 5 minutos a mais? Não, fica tranquilo, não tem erro não. Pessoal, uns 5 minutos aí pra vocês beber uma água, fazer um xixizinho, aí a gente começa. Gente, eu prometo que da próxima eu vou
Eu vou terminar 3 horas, porque é a segunda vez que eu faço isso. Ruth, você está na aula? Então, beleza, gente. Eu vou passar esses slides para vocês, fiquem tranquilos, vou atualizando ele para a nossa próxima aula, tá? Olha, não tem lição. Você está perguntando para mim, Evelyn? Eu não fiz listas de exercício, mas eu posso deixar listas de exercícios para vocês no Drive, se vocês quiserem. Deixa, por favor, se puder deixar, tipo, junto com a outra aula para dar uma... Tá. Eu vou conversar também com o monitor, o João, né? Ele estava dando aula para vocês, né? Eu vou conversar se ele consegue resolver algumas com vocês também, tá bom? Gente, mais uma vez, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, vão anotando, me chama no WhatsApp e a gente conversa, tá bom? Gente, um beijo. Muito obrigada, tá? Ô, Ruth, safada. Tchau, tchau, gente. Beijão. Gente, usem máscara. Fiquem em casa. A situação está horrível. Fiquem em casa. Um beijo. Aproveita para estudar.